Estamos classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Pode respirar, torcedor do Vasco. Pode respirar, torcedor vascaíno. O Vasco está de volta a uma semifinal de Copa do Brasil depois de muito tempo. Estamos de volta na briga por um título. O Vasco participando de jogos grandes e importantes, que já não acontecia há muito tempo. Graças a Deus e agradecer a Deus, porque Ele é justo. Desde o início do jogo, tudo minado contra o Vasco. Uma arbitragem muito ruim do senhor Wilton Pereira Sampaio. Mais uma vez, quando tem o Wilton Pereira escalado para jogo do Vasco, você já sabe que vai dar isso que deu no jogo de hoje. Se vocês repararem no lance da expulsão do Ryan, ok você expulsar o Ryan, mas você também tinha que expulsar o jogador do Atlético Paranaense. Porque está na regra agredir ou tentar agredir. O movimento do Ryan só acontece porque o jogador do Atlético Paranaense bate nele por baixo. E aí o Ryan revida por cima. Então qual seria a justiça? Expulsa os dois. O que o Wilton Pereira Sampaio fez? Vou expulsar só o do Vasco. Mas antes disso, quando o Vasco leva o primeiro gol do Atlético Paranaense, o jogo estava muito equilibrado no início. O Atlético tentando pressionar, obviamente, jogando em casa, precisando do resultado. O Vasco um pouquinho mais atrás, tentando segurar. Mas o Atlético Paranaense não conseguia ser tão perigoso no início do jogo. O jogo estava controlado pro Vasco. Tem um choque de cabeça do Maicon, que o juiz não para, deixa o contra-ataque do Atlético rolar. Choque de cabeça. Todo mundo sabe que tem que parar na hora. Até o Maicon ficou com o nariz sangrando o restante do jogo todo. E o Maicon fica fora de campo para ser atendido. E nesse período que o Maicon está fora de campo, que foi, sei lá, uns 3 minutos, foi um período grande, o Paê recua para volante, o Hugo Moura recua para zagueiro. E o Vasco fica com um jogador a menos desguarnecido. O Atlético Paranaense utilizando bastante as laterais do campo, jogava com 3 zagueiros, liberava seus alas, tinha sempre um jogador livre do outro lado, e ainda mais com um jogador a mais. E sem o Maicon, que é referência no jogo aéreo do Vasco. A zaga do Vasco fica desarrumada, e ele fica segurando pro Maicon entrar, o Wilton Pereira. Segura. E quando o Maicon entra fora de posição, sai o gol do Atlético. E eu até acho que o Léo fez hoje um jogo honesto. Só que mais uma vez vale a gente destacar o gol que o Vasco leva, o primeiro do Coelho, já com o Léo com as mãozinhas para trás e debaixo das pernas dele. E se você buscar os gols que o Vasco já levou, tem muitos assim, nesse ano de 2024. Então é algo pro Léo consertar. Chegar nele um analista de desempenho e falar, pô, isso não tá dando certo, tem que mudar esse movimento. Tem que ser orientado. E depois que o Atlético Paranaense faz o primeiro gol, o Vasco acaba sentindo, sim. O Atlético consegue chegar ao segundo gol até de forma rápida. 2-0 Atlético Paranaense. E em seguida que o Atlético Paranaense faz o seu gol, o Vasco tem até uma boa oportunidade com o Ryan, com o Paê. O Vasco não consegue concluir bem o lance. E o Ryan é expulso logo em sequência. O Vasco fica com um jogador a menos. Só que esse time do Vasco de 2024 não é o time mais qualificado tecnicamente que o Vasco já teve, e longe disso. Só que é um time que tem brio, é um time que briga, é um time raçudo. E mesmo o Vasco com um a menos, o Vasco não abdica do jogo, sabendo que estava sendo eliminado, e consegue o seu primeiro gol na partida com o Verratti. Jogadinha manjada do Vasco, cruzamento do Piton, encontra o Verratti no segundo pau. O Verratti busca o jogador mais frágil do Atlético Paranaense para esse duelo aéreo, que é um zagueiro improvisado, que é um lateral esquerdo do Esquivel. O Verratti, no jogo de imposição, ganha o duelo e consegue colocar na direção do gol. E mantém o Vasco vivo no jogo. O jogo vai para o segundo tempo e aí o Léo Jardim entra de forma absurda, salvando o Vasco com umas 3-4 bolas muito difíceis que ele faz de defesas. Mantém o Vasco vivo no jogo. Vira um jogo de defesa, contra-ataque, o Atlético Paranaense o tempo todo atacando. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense foi muito perigoso. Só que depois o Vasco se assentou mais na partida, conseguiu controlar melhor. É óbvio que como o time do Atlético Paranaense tinha um jogador a mais, muito dificilmente o Vasco conseguiria contra-atacar. Mas até quando o Vasco conseguia contra-atacar, quando o Vasco passava da intermediária, quando o Vasco passava do meio de campo, estava chegando na intermediária Atlético Paranaense, e o Wilton Pereira Sampaio parecia que tinha um limite onde o Vasco poderia chegar, que ele já apitava impedimento ou falta para o Atlético Paranaense. A arbitragem foi ridícula no jogo de hoje, mas o Vasco se sustentou, levou o jogo para os pênaltis. O time hoje do Vasco foi guerreiro. Time forte, aguerrido, que segurou. Você vê que o Piton sai mancando, o Paulo Henrique não tava mais aguentando. O time hoje se entregou
para hoje estar curtindo a glória da classificação. Perdemos o jogo lá, mas saímos classificados nos pênaltis. O Vasco fez todos os seus gols de pênalti. E eu já tinha confiança que o Vasco passaria nos pênaltis. Eu fiquei até mais tranquilo do que a maioria, com certeza. Porque o Vasco tinha passado do Fortaleza, o Vasco tinha passado da Água Santa. E a gente vai conhecendo como é que batem os jogadores. Sabe quais são os jogadores que dificilmente perdem. E o Léo Jardim, mais uma vez, importante, defendendo um pênalti. Vasco classificado. Realmente, o Vasco é assim, é contra tudo e contra todos. Se não é contra tudo e contra todos, não tá certo. Não é o Vasco da Gama. Passamos classificados, Vasco. Vamos ver como é que foi Vasco versus Atlético Paranaense. Todo mundo, cara, já sabia que seria um jogo difícil. É impossível jogar lá contra o Atlético Paranaense, apesar do time deles não viver um grande momento, e o jogo não ser difícil. Tem a questão do gramado, tem a questão da imposição do time dele jogando dentro de casa, de ser um jogo decisivo, de ter jogadores também qualificados do lado de lá. Então, seria muito difícil o Atlético Paranaense sair do seu estádio sem brigar, sem disputar pela vaga. Eles brigaram, disputaram, mas o Vasco foi melhor. Aí o Maicon saindo de campo depois do choque de cabeça, que o Hilton Pereira Sampaio tinha entendido que não tinha sido nada, não parou o jogo imediatamente. E aí o Maicon fica fora por um período, e aí que dá ruim pro Vasco, né? O Hilton Pereira fica fora, o Maicon fica fora, depois desse choque de cabeça. Cara, isso aqui tu para na hora, não existe. Esse lance é pra na hora você parar. Choque de cabeça, você não brinca com isso. O Hilton Pereira Sampaio brincou, dando vantagem em lance inexistente. Esse Bruno Zapelli é chato de marcar, né? A bola gruda no pé dele. E aí, com o Hugo Moura já na zaga, o Hugo Moura corta, afasta. E o Maicon tá voltando fora de posição. Reparem. O Maicon sai pra fazer a pressão no lado. Só que o Maicon não tá na área. Quando o Maicon vai tentar, ir se posicionando pra dentro da área, a zaga do Vasco tá toda desarrumada. E aí não tem ninguém marcando o Coelho. Naturalmente, o Maicon estaria aqui, o Hugo Moura estaria fazendo a cobertura de alguém. E o Lucas Piton, ou o David voltando para recompor, estaria no Coelho. E aí, o gol do Atlético Paranaense... Cara, nesse momento aqui do jogo, o Vasco passou por um período complicado. Depois desse gol do Atlético Paranaense, eles ganharam força, jogando dentro de casa, e começaram a atacar, e fizeram um segundo com pouco tempo. Mas é isso, né? O que eu falei com vocês também. O Léo com a mão pra trás e a bola passando debaixo das pernas dele. Isso aí é normal. Quando o Léo foi abafar a bola, eu já sabia que seria uma finalização perigosa e acabou saindo gol, infelizmente. Destacar também aqui para vocês no vídeo de hoje a boa partida feita pelo Sforza, que é um volante também que demorou a se adaptar no Vasco, mas parece que agora ele tá começando a render bons frutos. Fez um bom jogo hoje, fechando linha de passe. Aqui o lance do Kaique Rocha, né? Na cabeça do Verratti, o juiz só deu cartão amarelo. Bola perigosa no chute do Zapelli, o Léo Jardim defende. E aí o juiz deixa rolar tudo. Que sacanagem, né? Claramente estava impedido, ele deixa rolar tudo para depois marcar o impedimento. Mas aí quando foi no segundo tempo, o lance do Verratti, um lance dificílimo, muito mais difícil que esse, parou na hora. Na hora, assim, tipo, instantâneo. Pra tu ver. Lancei aqui o Sforza briga, o juiz não dá nada, né? E aí que vai sair o lance que vai rolar o gol do Atlético Paranaense. A bola vai de um lado pro outro. Ó. Essa bola fatiada do Gabriel entrou nos 2 jogos contra o Vasco em cima do Piton. Entrou e aí saiu o gol do Bruno Zapelli. Esse gol o Vasco não pode levar, né, irmão? Não pode levar. Do meia deles pisando dentro da área no jogo aéreo. Esse gol é mais defensável do que o outro no meu modo de ver, porque a zaga do Vasco tá posicionada. Um segundo que o Maicon bobeia, o Zapelli ganha as costas dele e faz o gol no duelo aéreo. O Zapelli é um meia, mas ele não é baixo, ele é alto. Não sei se interferiu o machucado que tava o Maicon no nariz, mas 2 a 0 Atlético, né? Infelizmente, nesse momento do jogo.
Só que o Vasco não desiste. Olha só. Tava tudo dando errado pro Vasco. Olha o jogador que é do Atlético Paranaense. Vibra, grita, ó. Vai na cara do Verratti. Deus é justo. Deus é justo. Vibra, grita. Jesus Cristo sabe de todas as coisas, meu amigo. Você acha que tá por cima. Mas espera. Quem ri por último ri melhor. Lance aí de falta em cima do Canóbio, do Sforza. Pô, ele tinha acabado de dar um cartão pro Sforza por reclamação. Aí pro jogador do Atlético Paranaense que já tava reclamando com ele, ó. Ó, não. Aí ele ameaça e não dá o cartão. Falta de critério. Esse lance aqui, o Vasco poderia ter marcado o gol. Foi só o Vasco subir uma pequena pressão que já colocou o Atlético em dificuldade. O Vasco já tava precisando do resultado, ó. É que Rocha errou, o Ryan, porra, aqui tem que fazer, né, Ryan? Aqui depois ficou mais complicado, porque vai todo mundo pra frente do gol. Talvez o Paê poderia ter feito um toque aqui no David ou no Ryan, mas ele tentou decidir e não conseguiu. E em sequência desse lance aí, que quase o Ryan faz o gol, fez uma boa pressão, tinha feito um bom lance, o Ryan não tava mal no jogo. Por mais que eu acho que não estivesse fazendo um bom primeiro tempo, o Ryan tava conseguindo encontrar algumas jogadas. E aí vai ter o lance da expulsão. Que é agora, ó, o lance da expulsão. Aí vai chegar rasgando. E vocês vão reparar se eu tô errado, ó. O jogador Atlético dá por baixo no Ryan, aí o Ryan sente e dá por cima. Qual é a postura de um árbitro? Se lembrem que no primeiro jogo Vasco Atlético Paranaense, o João Vitor foi expulso sem fazer nada. Só foi agredido, mas ele expulsou os dois para parar com a confusão. Hoje não, hoje foi diferente. Então todo jogo tem um critério. Eu já falei isso aqui com vocês. Dependendo da cor da camisa, o critério é diferente, ó. Mano, ele vai dar por baixo do Ryan, ó. Ele tenta agredir o Ryan. Se pega ou se não pega, só o Ryan sabe. Mas ele tentou agredir o Ryan. O Ryan sentiu, ó. Pegou aqui depois, ó. Passou no Ryan. E aí o Ryan dá nele. Os dois agrediram, ó. Ele dá no Ryan por baixo, o Ryan dá por cima. Só que o juiz decidiu, pô, vou expulsar só o Ryan. Deixa o time da casa ficar com um jogador a mais. Talvez eles passem, né? E aí eu não vou ter tanto problema, pô. Passou o time da casa. É bizarra a nossa arbitragem no futebol brasileiro. O cara não tem pulso firme para conseguir expulsar o jogador. Esse mesmo não teve pulso firme para expulsar o Ganso por um segundo cartão amarelo. Mas pro Ryan do Vasco ele é um leão. Mano, o cara dá por baixo, recebe por cima e o juiz só dá no Ryan o cartão vermelho. Tá na regra, agredir ou tentar agredir, cartão vermelho. Mas vida que segue. Eu falei, Deus é justo. Esse lance aí que o Paulo Henrique cruza mal, né? A bola volta no Juan Sforza. Ele acha o Paê, acha o Piton. E aqui a importância do Sforza, do Paê e do Piton, né? Bola de pé em pé trabalhada. Quando o Vasco coloca a bola no chão, minimamente, mesmo com um jogador a menos, aqui a inteligência do Verratti para fugir pro último marcador do Atlético Paranaense, que é o mais fraco, que é o Esquivel, que não é zagueiro de origem. O Kaique Rocha é muito alto, o Thiago Heleno é muito bom no jogo aéreo. O Esquivel é alto, mas ele não é zagueiro, ele não tem um cacuete de marcar. Então o Verratti vai no defensor mais frágil e consegue o cabeceio. E aí a bola manjada do Vasco, Lucas Piton, Pablo Verratti, gol do Vasco. Bola bem trabalhada, o Sforza aproveita o rebote, né? No Paê. O Paê achou o passe de primeira, pegando o Piton em boa condição de cruzamento. E aí o Verratti é letal no jogo aéreo. O que ele ganha de jogada aérea, irmão, o que ele é inteligente para buscar o defensor mais fraco no jogo aéreo também, é impressionante. Vasco, isso aí. E aí no segundo tempo, um jogo complicado, um jogo complicadíssimo pro Vasco. Foi saber sofrer. O Vasco teve que saber sofrer no segundo tempo. Segurar a bola quando dava, que era muito difícil. Esse lance aqui do Verratti que ele dá impedimento. Quase sai gol do Vasco. Imagina se sai o gol e não tava impedido, irmão. Espera a jogada se concluir, cara. Espera a jogada se concluir, o árbitro. E aqui já foi direto pros pênaltis, mas no segundo tempo, pra colocar pra vocês certinho, teve várias defesas do Léo Jardim. Teve uma sequência de boas defesas do Léo Jardim. Aí nos pênaltis, Pablo. Gol do Atlético Paranaense. Começaram bem, abriram bem. Será que vai continuar? O esforço é frio, né? Frio! Concluindo, ó.
Bola para um lado, goleirão pro outro. Mastriano também bateu bem, deslocou o Léo Jardim. E aí o Puma era certeiro que ele faria esse gol de pênalti, né? Ó, bola para um lado, goleiro pro outro, tranquilo. E aí, ei, Canóbio. Léo Jardim, que defesa de pênalti. Garantiu pra gente a classificação. E aí o Vitor Luiz, muito tranquilo, né? Bola para um lado, goleiro pro outro. Todos os pênaltis do Vasco foram muito bem batidos. Em momento algum, o goleiro do Atlético Paranaense esteve perto de pegar, como o Léo Jardim quase pegou essa bola do Madison. Como eu queria que ele pegasse a bola do Madison. Que ele fizesse a defesa aqui. E aí o Matheus Carvalho também, ó. E aí o Matheus Carvalho vem naquela classe, né? Correu, bateu. Pega, goleirão, pega. Mas pega lá, ó. Na rede. O João Cruz do Atlético foi, converteu. Só que aí, pô, caiu nos pés do cara frio, calculista, Pirata Verrete. E aquele pênaltizinho de segurança, né? Todo mundo já conhece. No meio do gol, só correr para abraço. Vasco, deu Vasco, rapaziada. Classificados na Copa do Brasil, contra tudo e contra todos, o tempo todo. Isso é Vasco. O Vasco que soube sofrer no segundo tempo, que no primeiro tempo tirou um gol de onde não tinha, ó. Daqui, do peso da camisa. Camisa pesada, que enverga varal. Vasco tem camisa pesada, irmão. E tira um gol de onde ninguém esperava, com um a menos em campo. Isso é Vasco, classificados. Glória a Deus. Exaltar também um bom jogo do Hugo Moura, bom jogo do Sforza. Paulo Henrique brigou demais, foi aguerrido. Piton também foi aguerrido, apesar de ter algumas falhas defensivamente. O Léo fez um jogo na medida do possível, ok, né? É o Léo. O Maicon também fez um jogo na medida do possível, ok. Cortou algumas bolas importantes. O Léo também cortou algumas bolas importantes. O Leandrinho entrou bem na recomposição pelo lado esquerdo ali defensivo do Vasco para marcar o Coelho. O Vitor Luiz conseguiu também ganhar algumas bolas importantes. E o Verrete brigando o tempo todo lá na frente. Impressionante a dedicação desse cara. O tempo todo, ao mesmo com a idade já mais alta do que vários outros jogadores do Vasco, ele corre o dobrado de todos. O Emerson Rodrigues, que entrou no segundo tempo, brigou também. Hoje o time todo do Vasco tá de parabéns, é só isso que eu posso falar pra vocês. Em relação ao Ryan, errou em ter agredido o jogador do Atlético, mas o juiz passou a mão no jogador do Atlético, passou a mão na cabeça dele e pro Ryan expulsou. Então, uma injustiça aí. Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco, nós fui.